Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Henrique da Contentus e vou estar participando hoje com vocês desse webinar para falarmos sobre um pouquinho mais sobre marketing de conteúdo, muito mais sobre como é que fazer isso de uma forma com qualidade e consistência. Sei que não está aparecendo aí minha câmera para vocês, peço desculpas, mas espero que minha voz possa contemplar aí junto e combinar com o conteúdo. Ao mesmo tempo, depois eu vou ter um tempinho no final dessa apresentação para a gente poder trocar aí algumas dúvidas. Tranquilo? É legal depois vocês anotarem aí no celular de vocês, se tiver alguma dúvida, depois mandar para a gente também. Mas vamos lá então, né? Eu sou aqui Customer Success da Content Tools, estou aqui representando esse time lindo, está sempre preocupado em atender vocês com qualidade e sempre proporcionar para vocês informações que gerem resultado. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui com vocês, é trazer informações que possam, junto com ações de vocês, combinarem para gerarem os resultados ainda mais. Então a gente começa a se perguntar, né? O que existe aí, quais são os 4 pilares, né, do conteúdo, um pouquinho no guia que a gente vai conversar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o segredo do marketing de conteúdo, ou seja, o que realmente traz resultado. A gente vai falar um pouquinho sobre consistência e qualidade e logo em seguida contemplar ali os 4 pilares do conteúdo em si. Uma das coisas que a Emília ela gosta bastante de assistir, eu entrei no site e faz muito sentido, que é o 30 todo dia. Não sei se vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda para todo o cidadão ele praticar pelo menos 30 minutos de exercício todo dia. Isso é uma prática, obviamente, bem saudável e bem recomendado. Esse site ele aproveita um pouquinho dessa chamada para poder estimular a prática de exercício todos os dias. Mas ao mesmo tempo, né, a gente não dá para praticar o exercício todos os dias sem a gente primeiro não pensar onde a gente está, né? O que a gente está, por que a gente vai praticar esses exercícios? Pode ser desde realmente por uma informação aí da Organização Mundial da Saúde, mas também a gente vai precisar olhar um pouquinho no espelho e saber se tem aquela gordurinha um pouquinho a mais do esperado, aquela barriguinha aquele chopp que acabou se acumulando por várias sextas-feiras, ou não, eu realmente estou às vezes um pouco mais magro do que esperava, não estou me sentindo bem, mas a gente vai precisar partir da realidade. Então, dessa análise, né, se a gente fosse fazer uma conexãozinha um pouco da questão da saúde, com ao mesmo tempo com marketing de conteúdo, o que a gente vê? Beleza, eu quero postar realmente no site, eu sei que eu preciso postar com frequência, mas onde eu estou agora, né? O que eu tenho postado, se eu não tenho postado, qual é a frequência que eu tenho feito, ou seja, quais são as medidas que eu tenho, as análises que eu consigo fazer agora daquilo que eu já tenho produzido em si. Então, é uma forma um pouquinho de a gente conseguir fazer essa verificação em si. Então, uma dessas análises que a gente pode ter em relação à produção do nosso conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, quando a gente está falando de saúde, que existem vários objetivos em si. Pode ser, de repente, me tornar vegetariano, eu ser mais low meat, ou gluten free, ou seja, tem vários objetivos em si, que obviamente com a prática de exercício vão poder facilitar ainda mais o resultado. E com marketing de conteúdo também é isso, né? A gente sabe que onde a gente está, ou seja, às vezes eu estou postando uma vez aí por semana o meu conteúdo, mas ao mesmo tempo eu vou também poder descobrir onde que eu quero chegar com o marketing de conteúdo em si. O que eu estou esperando como resultado, o que eu estou esperando também como audiência, como interação com as minhas personas. Então, um pouquinho mais de alguns pontos de a gente combinar onde a gente está e começar já também pensando um pouquinho na parte da estratégia. E afinal, né, qual que é o segredo em si? O que vai fazer com o meu marketing de conteúdo? O que vai fazer com que a minha saúde ela esteja aí 100% rodando e eu conseguindo melhores resultados, tendo mais fôlego em si? E a verdade, então, é que não existe segredo. O segredo em si, ele é disciplina, ou seja, 30 todo dia. Eu preciso fazer exercícios 30 minutos todos os dias e eu vou precisar produzir conteúdo, atingir a minha audiência
todos os dias. Não dá para eu esperar, por exemplo, que se eu fizer uma caminhada uma vez por mês, eu vou ter o mesmo resultado de fazer 30 caminhadas uma vez por dia ao longo aí do mês. Então, o resultado realmente ele vai ser bem diferente, ele vai envolver ali a disciplina. A disciplina vem da palavra discípulo, né? Então, ele acaba combinando com ser discípulo até mesmo da empresa de vocês. Ou seja, como é que vocês estão levando aquilo que vocês pregam como resultado e como estratégia de acordo com a prática todos os dias daquilo que vocês estão almejando. Então, dentro da Contentus, a gente tem aí os 4 pilares do conteúdo, né, que a gente comenta aqui bastante, que é a gente pensar, então, no planejamento, na criação, na distribuição e, ao mesmo tempo, na possibilidade de análise. Em alguns pontos, a gente tem, então, do lado aqui esquerdo, a consistência e, ao mesmo tempo, a parte aqui do direito à qualidade. Quando a gente pensa aí, então, em consistência, a gente está falando em planejamento e distribuição, né? Então, planejamento a gente vai verificar alguns pontos, como persona, estratégia, e distribuição, como é que a gente chega nessas personas que a gente encontrou, nessas nossas buyer personas em si. Então, quem que a gente quer atrair, né? Muitas das dúvidas que acontecem quando entram os nossos clientes quem que eu vou atingir, né? Quem são as pessoas? Eles ficam muito em dúvida, confundem um pouco o público-alvo com a persona em si. Eles falam, meu público-alvo está entre 25 e 45 anos, são empreendedores. Nossa, que legal, pelo menos você já sabe, já tem algumas informações, mas a gente vai precisar um pouco a fundo em relação a esse público-alvo em si. Ou seja, eu vou precisar saber desses meus clientes de 25 e 45 anos, quem são aqueles melhores compradores. De repente eu descubro que quem são os melhores compradores de todas as análises que eu tenho, melhores compradores desde aqueles que pagam em dia, tem um bom relacionamento, obviamente tem bons resultados com aquele teu produto, com aquele serviço, e eu vou poder ver então, selecionar aí algumas pessoas, pelo menos aí umas 10, trocar uma ideia, tomar um cafezinho com eles e conhecer um pouco mais quem são aí os meus melhores compradores. Por que os melhores compradores? Porque a gente vai querer replicar eles, a gente vai querer replicar esses comportamentos. Então a gente vai verificar gostos, costumes, comportamento na internet, perguntar como é que chegou a você, o que ele veio, qual era a dor que ele tinha, o que ele conseguiu resolver, o que de repente até uma oportunidade de feedback, né? O que pode fazer até mesmo para poder melhorar ainda mais esse serviço e esse produto de vocês. Então, são uma questão de vocês identificarem. Por que a gente está falando isso? Porque a questão de a gente pensar nas nossas personas, a gente vai poder então delimitar um pouquinho desse caminho, né? Encontrar qual era o problema que vivia por ela, não que a gente acha que ele vivia, mas ele vai nos dizer qual realmente o problema que ele vivia e qual que é a jornada então que ele teve até mesmo a compra. E nisso a gente vai poder então montar uma estratégia que vai desde conteúdo, vai desde de repente um blog post, daí depois um pouquinho mais ali no meio de funil vai começar ele de repente poder baixar um e-book mais meio de funil, depois de repente uma planilha, sei lá, de gasto que ele pode passar e quem sabe logo mais ele já pedir um contato com o teu consultor, o lead ele vai se tornando cada vez mais qualificado. Por isso que a gente precisa saber onde que a gente quer chegar, né? Porque a gente está falando ali de que existe uma dor e ao mesmo tempo logo em seguida gera com a solução de vocês uma compra, a gente precisa saber o que a gente espera como resultado e como estratégia, né? Sabendo, então, que a gente já tem informações mais apuradas, né, dessa transformação do público-alvo para a persona, eu vou conseguindo, então, começar a pensar, então, quais são essas palavras-chave que vão fazer mais sentido, então, para essas pessoas ao mesmo tempo no guarda-chuva do meu segmento, daquilo que eu tenho trabalhado, o que eu espero como objetivo, né? Eu quero, de repente, aumentar o meu marketing de conteúdo. Com o marketing de conteúdo, eu quero aumentar 15% o número de leads ou as vendas. Então, vocês podem colocar algumas metas, até mesmo para poder mensurar isso ao longo do caminho. E, ao mesmo tempo, são algumas coisas, por exemplo, o tom de voz da marca, que influencia também como é que vocês vão chegar. Se vocês têm, às vezes, algumas pessoas que são um pouco mais descoladas, um conteúdo que seja extremamente técnico, talvez não vai fazer sentido, ou a linguagem precisa ser adaptada também. Mas isso, com certeza,
vocês podem pedir ajuda. Tem vários conteúdos disponíveis, mas ao mesmo tempo sempre tem uma agência que vai poder facilitar muito esse trabalho para vocês. E mais interessante aí é como é que a gente vai entregar esse conteúdo em si, né? Então é importante a gente ter o planejamento dos canais. Se a gente descobre que a nossa persona é um perfil que usa sim Facebook, mas que a forma de abordagem seria muito melhor se fosse no LinkedIn, então tá aí um indicativo de que vocês precisam estar mais fortemente no LinkedIn. Ou não, alguém bem heavy user da internet usa bastante Twitter. Quem sabe então seja o Twitter uma forma de vocês postarem constantemente os conteúdos que vocês forem gerados, né? Porque não adianta só falar, sei lá, bom dia e boa tarde, ter esse nível de interação, mas eu vou precisar sempre entregar conteúdos que são mais relevantes em si. E daí é onde a gente começa a pensar então um pouco mais nesses nossos canais de distribuição, né? O que nos pertence, né? Se a gente fosse pensar, hoje o site de vocês, ele é próprio. O blog é próprio de vocês e ao mesmo tempo ali a lista de vocês de leads é própria. Vocês conquistaram isso, vocês que prepararam o site de vocês, vocês que preparam o conteúdo de blog e ao mesmo tempo vocês que alimentam essa lista de e-mails. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar que existem algumas redes aí que são emprestadas, né? O Facebook ele empresta, vamos dizer aí, os usuários deles para que vocês cheguem neles e distribuam para que atraia para o canal de vocês próprio. Mas é onde a gente começa a pensar, né? Qual que é que a gente está alimentando mais? Né? A gente está alimentando mais aí numa rede que nos é emprestada, ou a gente está alimentando mais o nosso canal, onde a gente vai ter aí um controle maior de quem são os nossos visitantes, nos tornarmos mais referência na internet e assim por diante. Ao mesmo tempo, tem alguns outros canais que a gente está falando ali sobre planejamento de distribuição, que são ali os pagos, que são anúncios, redes, displays, e ao mesmo tempo algo que a gente recomenda bastante, que são aí os ganhos, né? Que algo que a gente reforça é que de repente se vocês olharem ali para o lado de vocês, vocês descobrirem de repente algum parceiro, né, do lado de vocês que de repente seja um segmento complementar, vocês podem fazer às vezes guest post, né, que é o fato de eu fazer ali um post no convidado no blog do meu parceiro, comentando um pouquinho mais sobre o meu segmento, sobre o meu serviço, alguma problemática que pode estar enfrentando, e ao mesmo tempo esse parceiro ser convidado para escrever no seu blog, ou algo que a gente gosta bastante de fazer aqui na Content Tools, que é fazer o co-marketing. Ou seja, eu de repente fazer um e-book conjuntamente para poder gerar leads conjuntamente e fazer com que eu tenha mais energia para atrair mais pessoas que são parecidas entre os segmentos dos teus parceiros. Então, são algumas formas que vocês podem usar bastante. Por que a gente está falando isso? Porque hoje a internet é o que a gente chama que é uma guerra de chamar a atenção, né? Então, a gente precisa pensar que a gente vai precisar de se a gente vai para uma guerra, a gente vai precisar de uma estratégia, né? Não pode se jogar ali, vou abrir ali um site, um blog e deu. Não, calma, tem algumas coisas que a gente recomenda como boas práticas, que é a primeira a gente pensar então nessas pessoas que a gente comentou, saber quem é esse público que eu quero atrair, com quem que eu vou conversar. Então, se eu cada vez mais ter essas informações mais refinadas, o bacana é que vocês revisitem essas informações com uma boa periodicidade. Depois disso, então, eu monto essa estratégia, ou seja, como é que eu vou atrair eles, como é que eu vou conversar com eles, para daí sim vocês atingirem cada vez mais a atenção e o foco dessas pessoas com maior facilidade. E isso vai se tornando cada vez mais fácil, mais simples. E uma das coisas que a gente também tem, por exemplo, dentro da plataforma do Content Tools, aqui a gente tem um pouquinho dessa visão do nosso calendário, de que aqui eu consigo verificar um pouquinho desse planejamento, né? Que são algumas postagens aqui que elas estão programadas por dia, por horário, por tipo de conteúdo, aqui é um social post, aqui é um blog post, e também aqui no canto direito tem alguns conteúdos que eles estão ainda em produção, mas sem data para fazer. Então, uma das formas que vocês podem contar com a plataforma da Content Tools para aumentar o nível de produtividade, ao mesmo tempo essa parte de planejamento muito forte que a Content Tools tem e auxilia vocês com a nossa plataforma.
E se a gente estava pensando ali em consistência, que é a questão do planejamento e ao mesmo tempo a distribuição, hoje na plataforma a gente tem ali que permite integrações com o WordPress, com o LinkedIn, o Facebook com o Twitter, a gente precisa também pensar na questão da qualidade, né? Então eu posso sim ter aí um site legal, parece que eu estou aqui falando várias regras, nossa, vai ser muito difícil montar um blog, não, é só a gente poder pensar e analisar um pouco mais e sempre com a mentalidade e conhecendo cada vez mais o cliente, né? E proporcionando para ele qualidade, porque a internet aí a gente vai ver que para indexar melhor, a gente vai precisar de alguns pontos, que é a frequência, ou seja, a frequência de postagens, e também muito sobre a questão da qualidade em si. E a criação e a análise, elas vão poder permitir isso, né? Criação de conteúdos que sejam originais, conteúdos que a gente chama de ricos, mas ao mesmo tempo, depois de postado, eu tenho um momento de analisar para poder melhorá-los ainda mais, de poder fazer esse casamento dessas duas frentes. Se a gente está pensando, então, em quais pessoas e quais processos a gente vai montar, a gente precisa muito mais pensar também que a gente vai precisar de excelentes pessoas para escrever excelentes conteúdos, correto? Eu posso escrever, enfim, conteúdo aí de 1000 palavras, mas ao mesmo tempo dizer, se eu fosse enxugar ele poderia ter contido ali 200 palavras. Mas é muito importante a gente pensar, então, num time que flua, né, que facilite a vida de vocês, que aumente a produtividade e ao mesmo tempo gere essa qualidade. Alguns das formas que a gente pensa, né, que possa auxiliar nessa produção, que a gente recomenda que essa produção ela seja escrita por mais mãos, né, não só ali do redator, mas possa passar por alguns filtros, por exemplo, redator, o editor, de repente ter uma imagem um pouco mais selecionada, com de repente a logo de vocês contando aí com um designer, ter de repente depois um distribuidor, alguém que vai fazer ali jogar de repente uma newsletter para os leads de vocês, e ao mesmo tempo ali conselho líder, que pode ser um gestor de marketing, mas de repente pode ser vocês aí que estão na sala que são empreendedores, que podem fazer essa aprovação. Mas também sempre pode contar aí com a agência para poder fazer isso de uma forma sempre de uma forma sempre mais acompanhada, né? Vocês não precisam estar sozinhos nesse processo, não. Vocês podem contar com a agência, elas podem acompanhar vocês, que são especialistas também nesse inbound marketing. Quando a gente está falando, então, de qualidade, a gente pode pensar também em tipos de conteúdo, né? A gente tem aí que, desde posts, artigos, e a gente pode pensar em algumas, em 4 vertentes, né? Inspirar, entreter, educar e convencer. O que está no meio é o post, que pode parecer, às vezes, um pouco aquela arma que tende a funcionar mais, porque um post ele pode inspirar, ele pode entreter, educar e convencer. Então, um post ele tem realmente essas funcionalidades, ele é muito polivalente, né? Muito diverso. Mas um e-book, por exemplo, ele está aqui entre entreter e educar. E vocês podem verificar que existem diferentes outros tipos de conteúdo, por exemplo, aqui em infográfico, em educar, que podem depois vocês usarem, né? Não existe somente uma forma de gerar um conteúdo. Existem diferentes tipos de conteúdo para diferentes tipos de estratégia e, obviamente, para vocês chegarem de novo na persona onde a gente estava comentando anteriormente. Então, não custa lembrar alguns fatos, né? O cliente de vocês, ele não quer virar ali um expert no assunto, né? Ele quer que seja resolvido um problema. Aquele problema que a gente tinha colocado lá na jornada de compra, ele precisa ser resolvido. Então, ele vai precisar ser resolvido aí com o serviço, com o produto de vocês. Quanto melhor deixar isso simples, a linguagem, a forma, a comunicação, a usabilidade do site de vocês, melhor ainda. Então, quando a gente fala de tamanho de texto, né, quando a gente está falando, por exemplo, de um blog post, é legal ter com certeza aí o que a gente recomenda aí para começar 700 palavras, 1000 palavras, mas se tiver um conteúdo que seja muito bem compartilhado de 300 palavras, 400 palavras, e esse conteúdo foi mencionado em diferentes sites, cara, que massa,
a indexação, então torna-se ainda melhor, porque aquele site ele se tornou relevante. Então a gente pensar que, vamos pensar um pouquinho no canal, né? O site de vocês ele funciona então com aquele canal próprio. Se eu estou só postando conteúdo, eu estou falando muito sobre mim, né? Mas, por exemplo, se o João ele tem um blog também e menciona o nosso blog, é melhor ainda porque tem outra pessoa validando aquelas informações que a gente compartilhou. Por isso que é a importância do guest post que eu tinha mencionado anteriormente. Então não se preocupem tanto com o tamanho, se preocupem sempre com a relevância daquilo que vocês, o quão útil vai ser aquele conteúdo em si. E lembre-se que a estratégia de vocês é algo que vocês querem alcançar, são medidas, né, e ações que vocês vão tomar, mas que vocês podem contar, por exemplo, com a plataforma da Contentus para operacionalizar também essa produção, esse aumento da produtividade também. E os números, obviamente, importam, né? Se a gente está falando ali depois da criação, a gente vai poder precisar medir essa geração de conteúdo em si. Quais palavras-chave que chamaram mais atenção, quais foram os conteúdos que foram mais relevantes, o que foi mais acessado. Às vezes eu sinto que os clientes eles querem o resultado em 3 meses. Claro que em 3 meses você vai subir o teu número de visitantes com as buscas orgânicas, mas ao mesmo tempo você precisa entender que para poder fazer, para você se tornar relevante hoje em qualquer mercado, você vai precisar de mais 3 meses, né? Então, precisa sim ter uma estratégia consistente precisa de frequência, precisa de tempo, e ao mesmo tempo ter sempre esse acompanhamento de perto do que está acontecendo, dessas análises através dos números. De repente a persona lá, número 1, que é aquele jovem de 25 anos, geração Y, hiper heavy user, ele está acessando mais esse tipo de conteúdo, mas a minha persona 2 não, está assistindo de repente outro tipo de conteúdo. Então, o que mais eu consigo proporcionar para eles dessas informações? Então, são os números que vão nos trazer análise e, ao mesmo tempo, ações que eu vou poder gerar outros tipos de conteúdos para atrair. E é aí onde a gente chega na análise do funil, né? Então, a gente está pensando ali que de visitantes para leads, normalmente aí a conversão é de 20%, de oportunidades para clientes pode aumentar aí, chegando a quase 40%. Claro, a gente está colocando um ticket médio aí de R$500, de repente uma provisão de receita seja R$285.500. Mas isso vem, obviamente, de frequência de conteúdo, de qualidade de conteúdo e seguindo aí boas práticas. Eficiência é certo, eficácia é fazer as coisas certas, ou seja, que a gente está falando ali de disciplina. Claro que a gente está aqui mostrando para vocês que pode facilitar para que vocês não trilhem um caminho muito difícil, mas ao mesmo tempo parece que às vezes a gente sempre está um pouco ocupado para escutar o que os especialistas sempre falar, mas é importante a gente pegar e adaptar o que a gente consegue para a nossa realidade também. Não existe aqui uma bala de prata, ou seja, eu vou dizer aqui, olha, postem sempre tal tipo de conteúdo, com essa frequência, da hora. Por quê? Porque vocês vão precisar acompanhar a persona de vocês, testar mesmo. Aqui a gente testa bastante as informações que a gente gera e a persona de vocês ela modifica, né? O comportamento humano está modificando sempre. Então vocês vão precisar aí de um bom apoio, de uma boa estratégia para poder sempre fazer essa criação de conteúdo ao mesmo tempo com as análises, planejamento e distribuição, que são esses canais de alcance das personas de vocês. São umas perguntas básicas justamente para vocês se questionarem, que é como que eu vou ser útil ao meu público. O time ele tem objetivos claros, ou seja, aquelas estratégias onde eu quero chegar estão bem claras. Nosso ponto de vista é original, então eu gosto dessa palavra porque o meu conteúdo também vai precisar ser original, não vou poder ficar replicando mais do mesmo. Importante às vezes ser um pouquinho mais engraçadinho, ser às vezes um pouco mais usado nas palavras, ou ao mesmo tempo gerar conteúdos que sejam cada vez mais referência. Tenham aí processos bem organizados de produção, como vamos distribuir e mensurar, porque é aquela parte que às vezes a gente fica um pouquinho de medo, né, de saber se eu estou uns 5 quilos a mais do que eu deveria, mas eu vou precisar saber disso para poder tomar as ações que vão ser mais relevantes, mais necessárias.
e ao mesmo tempo pensar que o marketing de conteúdo, o objetivo dele é transformar conhecimento em resultado, né? Não é só jogar ali as informações, mas pensar que se aquelas informações elas realmente foram bem relevantes, eu vou conseguir transformar isso em resultado, eu vou transformar isso em leads e, obviamente, em aumento de vendas para vocês. Que esse com certeza é um dos objetivos maiores de quem está aí conosco, empreendedor, que é aumentar o nível de vendas, tomar o nível de relevância no seu mercado. Quero agradecer bastante a atenção de vocês. Sei que eu posso ter falado um pouquinho rápido, sou aqui do Sul, às vezes a gente dá um pouquinho de acelerada, mas eu estou disponível para poder tirar qualquer dúvida. Tem o nosso site, tem o nosso blog, acesse os conteúdos. Você pode fazer try da plataforma se quiser e contem com a Content Tool sempre para tirar sempre todas as dúvidas e auxiliar vocês nesse crescimento da internet. Sei que às vezes é uma guerra, mas se vocês estiverem com as munições preparadas, né, com a estratégia de vocês, vai facilitar muito esses primeiros caminhos que vocês precisam percorrer. Um grande abraço e até mais.